Olá, vamos para mais uma aula. Então, essa aula vai falar sobre algumas grandezas da engenharia química e serão divididas em duas aulas, porque eu pensei em fazer uma aula só que vai ficar muito longa, então eu vou fazer duas aulas para que elas fiquem mais curtas, beleza? Então, vamos para o tópico, como eu já disse, vou falar sobre algumas grandezas da engenharia química. Então, a primeira que a gente vai falar é quantidade de matéria, no caso. O que é quantidade de matéria? Bom, quantidade de matéria era o que antigamente a gente falava número de mols, só que é uma terminologia atrasada, não é usado mais esses termos. E aí o PAC recomenda que não seja mais utilizado essa nomenclatura. Então, o mol, segundo a definição do SI, é que mol é a quantidade de, estou parafraseando, que mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 kg do carbono 12. E esse número de átomos, no caso que mencionei, é igual a 6,02214 10 na 23, que é a constante Avogadro, que sempre é utilizado. E daí, a partir disso, a gente consegue fazer vários outros cálculos na química e na engenharia química utilizando essa constante. Após essa definição, existem outras nomenclaturas, que, como o quilomol, que é o mol, no caso, multiplicado por 1000. Multiplicado por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a terceira, você só vai mudar aqui no final. E normalmente eu vou usar 6,022, não o número inteiro, que é 6,02214 aqui. Tudo bem? Porque é um número um pouco menor, mais fácil de trabalhar. Como o mol é apenas um número, e só um número puro no caso, existem outras coisas que você pode ser, que nem existe o quilomol, que eu já mostrei, só que também pode existir o libramol. Tudo bem? Então, o que é libramol? Bom, para ficar mais fácil de vocês lembrarem, é a mesma coisa que você imaginasse que quando você escreve assim, ó, você escreve mol, é a mesma coisa que você estivesse escrevendo grama mol. Tudo bem? Agora lembre que uma libra, certo? Uma libra é igual a 453,5924 gramas. Então, uma libra mol é a mesma coisa que você pegar o teu grama mol e multiplicar por 453,5924. Tudo bem? Que está aqui. Então, um libra mol é a mesma coisa que você pegar teu mol e multiplicar pelo valor das libras aqui. Multiplicando, você chega ao teu um outro número, que esse aqui seria como se fosse a constante de Avogadro, no caso, em libramols, e não em mols ou kilomols. Tudo bem? Então isso aqui é em libramol. Aí, e massa molar, outra grandeza muito importante que a gente vai usar bastante, é a massa molar. O que seria massa molar? Então, seria vamos fazer as suposições aqui. Uma substância de massa M com uma quantidade de matéria N, certo? Porque massa M é porque o símbolo de massa e N que é o antigo número de mols, quantidade de matéria. Toda substância que contiver uma massa, ela vai conter uma quantidade de matéria. E essa massa molar nada mais é do que a razão entre a massa dessa substância e a quantidade de matéria. Então, a massa molar é isso aqui, a relação entre a massa e a quantidade de matéria. Massa molar, massa sobre quantidade de matéria. A massa pode ser em quilogramas, gramas, libras, e daí a quantidade de matéria tem que ser na sua respectiva unidade. Se for em quilogramas, a tua quantidade de matéria tem que ser em quilomols. Se ela for em gramas, a tua quantidade de matéria tem que ser em mols. Se ela for em libra, tem que ser em libramol. Aí o valor vai ser sempre constante. Digamos como se fosse a massa molar da água, arredondando. Seria 18. 18 o quê? Indiferente. Pode ser 18 kg por quilomol, pode ser 18 gramas por grama mol ou por mol, ou pode ser 18 libras por libramol, entendeu? Porque quando você pega e faz isso aqui, ó, eles meio que é como se você eliminasse essa parte e ele se torna uma coisa só. Tudo bem? Depois mais pra frente, quando for explicar fator de conversão, isso aqui vai ficar mais claro. Agora vamos definir mais uma coisa que em tese é bem simples. O único problema é que é muito confuso. Na verdade ele não é confuso, o problema é que muitas pessoas usam errado.
que é massa específica. E volume específico é o inverso da massa específica, vocês já vão ver. Massa específica, no caso, é essa letrinha aqui, que é chamada de ρ, massa por um volume. Então você tem uma massa e um volume definido. Então a tua massa pelo volume, a tua massa sempre, isso no sistema internacional, a massa aqui em quilogramas e o teu volume em metros cúbicos. E o volume específico é o inverso da massa, no caso, só vocês verem aqui. E a nomenclatura é a mesma coisa, então se você multiplicar um pelo outro vai ficar 1. Agora veja, aqui que está o problema. Massa específica é diferente de densidade, porque muitos lugares a gente aprende no ensino médio, a vida inteira a gente fica ouvindo que densidade é massa sobre volume. Só que tem um problema, densidade é sempre relativo a algo. Densidade é muito usado em fluidos, porque você está tendo um fluido como referência, normalmente tu usa água, porque água sempre é usado para tudo, quase, como referência. Então você vai pegar, digamos, a densidade de tal coisa, seria o D, a densidade de um fluido seu, fluido F, digamos, F1, divididos pela tua densidade de referência, que digamos se fosse a água. Aí você vai pegar o quê? Vai pegar a massa específica dele e dividir pela massa específica da água. Aí você vai ter a densidade, porque a densidade é adimensional no caso, é um número puro. Agora volume molar. Volume molar vem da mesma coisa que massa molar. É uma massa divididos por uma quantidade de matéria. E o volume molar nada mais é do que um volume que está dividido por uma quantidade de matéria, certo? Ou seja, é o volume que um mol daquela substância ocupa. Então, esse volume você coloca em metros cúbicos e a quantidade de matérias em mols. Aí depende, pode ser libra-mols, quilomols, depende de como você colocar aí. E é muito utilizado em gases e líquidos é muito utilizado tipo, essa terminologia. Então, agora terminamos a nossa aula. Se vocês curtiram, dá um joinha. Se não curtiram, dá um não joinha lá. E escrevam no comentário o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, para eu tentar melhorar para a próxima. Então, na próxima aula eu vou falar sobre vazão, taxa de escoamento e fluxo de material. Aí, após isso, eu vou entrar sobre conversões de unidades, que eu acho que é uma parte muito importante. Até mais.